Vamos à segunda parte da revisão de calorimetria, calor sensível. Capacidade térmica, né? Então, se a gente pegar dois corpinhos aqui, por exemplo, você pegar lá a faísquinha de esmeril, né? Já afiou faca? Tem aquelas pedras abrasivas em formato de disco, né? Que você gira, né? Aquilo lá chama esmeril, tá? Aí gira aquele negócio ali, ó. Aí você põe a faca lá, vai afiando a faca, saem umas fagulhas, tá? Umas faísquinhas, tá? Já tomou uma faiscada de esmeril na mão? O que acontece? Nada, né? A faísquinha de esmeril sai do esmeril por volta de 200 graus Celsius. No trajeto dela até bater na sua mão, ela vai perder calor para o ar. E ela perde um pouquinho de calor para o ar, a temperatura dela já despenca, tá? Então ela tem uma capacidade de manter a temperatura, essa capacidade é baixa. A gente fala que ela tem uma capacidade térmica baixa. Beleza? Quando você vai fazer bolo? Quando você vai fazer bolo, você normalmente acende o forno antes de colocar o bolo. Para quê? Para pré-aquecer o forno, tá? Então vamos inverter o raciocínio. O bolo está quase pronto dentro do forno. Posso apagar o forno? Posso apagar o fogão? Pode, né? Se você apagar, a temperatura do forno, do fogão como um todo, vai despencar igual a da faísquinha de esmeril? Não, né? Vai demorar para a temperatura do forno do fogão baixar e vai precisar perder muito calor, né? Para o ambiente. Até que isso aconteça, dá tempo do bolo ficar completamente assado, tá? Então eu posso sim apagar o forno antes do bolo estar completamente assado por causa da capacidade térmica do fogão, que é alta. Beleza? Então eu estou falando de um conceito chamado capacidade térmica, tá? Te dei dois exemplos. Faísquinha de esmeril, capacidade térmica baixa, perdeu um pouco de calor, variou muito a temperatura. Fogão, capacidade térmica alta, precisa perder muito calor para variar um pouco a temperatura, tá? Então, a capacidade térmica de um corpo é a razão entre trocar calor e variar a temperatura. Olha lá. Trocar calor e variar a temperatura aqui, ó. Capacidade térmica é a razão entre trocar calor pela variação de temperatura, tá? Aí, ó, a quantidade de calor sensível, a gente já viu que é MC delta θ. Então, se eu abrir o Q aqui como sendo MC delta θ, o delta θ em cima e embaixo cancela e sobra M vezes C. Então, a gente tem duas maneiras de calcular a capacidade térmica de um corpo, tá? Ou fazendo o produto da massa vezes o calor específico do corpo, ou então, né, a capacidade térmica Czão é a quantidade de calor pela variação de temperatura desse corpo. Tanto uma formulinha como a outra, ambas você pode usar. Qual delas que eu uso? Depende do exercício, tá? Depende que o cara me der. Tudo bem? Beleza? E aí, ó, como eu estou dividindo aqui quantidade de calor no sistema usual em calorias pela variação de temperatura no sistema usual em Celsius, a capacidade térmica sai em calorias por grau Celsius. Se você colocar no sistema internacional, quantidade de calor em joules, variação de temperatura em Kelvin, então a capacidade térmica sai em joules por Kelvin. Tudo bem? Muito bom. Aí é o seguinte, o calor específico, ele é uma característica do material, é uma característica da substância. Já a capacidade térmica é uma característica do corpo, do objeto. Então, quando você pegar a prova, você tem que ter muito claro na sua cabeça a respeito do que o examinador está se referindo. Se ele está se referindo ao corpo ou se ele está se referindo a um material. Quando o exercício se referir ao material, à substância, o número que você vai usar para responder é o calor específico, tá? E assim, quanto maior o calor específico, mais difícil é para aquecer, né, aquela substância, aquele material. Tudo bem? Quando o exercício der a entender para você que é um objeto, está comparando dois corpos, dois objetos, aí o número que é importante é a capacidade térmica do corpo, tá? Beleza? Então, calor específico é do material, a capacidade térmica do corpo, do objeto, tá? E ambos, tanto o calor específico como a capacidade térmica, quanto maior for esse número, mais difícil é para aquecer
precisa de mais energia para aquecer, consequentemente, mais difícil é para esfriar também. Tudo bem? É que um é relativo à substância, ao material, que é o calor específico. O outro é relativo ao corpo, ao objeto, que é a capacidade térmica, tá? Olha que bacana, eu coloquei uma frasezinha interessante aqui, ó. Corpo de capacidade térmica alta tem que trocar muito calor para variar a temperatura. Exemplo clássico, o fogão, tá? Então o fogão, para variar a temperatura do fogão, ele vai ter que perder muito calor, né, para a temperatura dele baixar, e ele tem que receber muito calor também para a temperatura dele subir, tá? E a faísquinha de esmeril aqui, ó. Capacidade térmica baixa, precisa trocar pouco calor para variar a temperatura, tá? Então a faísquinha de esmeril saiu quente lá do esmeril, perdeu um pouquinho de calor para o ambiente, já variou bastante a temperatura. Beleza? Continuando, tá? Vamos dar uma olhadinha em relação aos sinais. Então, quantidade de calor sensível, MC delta θ. A massa é sempre positiva. O calor específico também é sempre positivo. Já a variação de temperatura pode ser positiva, como pode ser negativa. Se a variação de temperatura for positiva, o corpinho está aquecendo, tá? E aí, ó, aqui está multiplicando, né? Então faz mais vezes mais, dá mais, vezes mais, dá mais. Então o que é positivo? Então, para você aquecer um corpo, para ter uma variação de temperatura positiva, a quantidade de calor vai ser positiva. E a quantidade de calor ser positiva significa que o corpo tem que receber calor, absorver calor, tá? Já ao passo, quando a variação de temperatura é negativa, o corpinho está esfriando, né? Aí mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. O que vai ser negativo, ele está cedendo calor, tá? Então, quando você vai aquecer um corpo, né? A variação de temperatura do corpo é positiva, a quantidade de calor é positiva, né? Você tem que fornecer calor para o corpo. Para resfriar, você tem que retirar calor do corpo, aí a variação de temperatura é negativa, quantidade de calor é negativa, tá? Pensa na quantidade de calor, tá? Então, para aquecer, o corpo tem que receber calor, o que é positivo. Para resfriar, o corpo tem que perder calor, o que é negativo. Agora, imagine que eu pegue um corpo quente e coloque ele para trocar calor com um corpo frio num sistema termicamente isolado. Vocês concordam comigo que o quente vai ceder calor exclusivamente para o frio, porque o sistema está isolado? Tá? O quente vai perder calor para o frio. Se o quente perde calor, o que é negativo. Tá? O frio vai receber calor, o que vai ser positivo para esse corpinho frio. Vai receber, que é positivo. Só que como o sistema está isolado, o que um vai perder é exatamente igual ao que o outro vai receber em módulo. Tá? Só que um é positivo, o outro é negativo, e quando você somar isso, vai dar zero. Tá? Isso não vale só para 2 corpos, não. Vale para 3, para 4, para quantos forem. Tá? Então, por exemplo, imagina um sistema com 3 corpos, né? Um quente e 2 frios. O quente vai ceder parte do calor para um, o restante para o terceiro. Quem perde calor é negativo, os outros 2 vão receber, é positivo, soma tudo, continua dando zero. Tá? É o princípio da igualdade das trocas de calor. Toda vez que você perceber no exercício que o sistema está termicamente isolado, você vai somar todas as quantidades de calor que você tiver igual a zero, sejam elas quantas forem, tá? Ah, o corpinho A está trocando calor apenas com o B. Então você faz Q do A mais Q do B igual a zero. Não é para igualar o Q do A com o Q do B. Só dá errado se fizer isso, tá? É para somar tudo e igualar a zero. Tudo bem? Agora, pode o sistema não estar isolado? Pode. Se o sistema não estiver isolado, provavelmente haverá uma fonte externa de calor que fornece calor a uma taxa constante. A taxa com que a fonte fornece calor, a gente chama de potência. A potência é a rapidez com que a energia é transferida ou transformada, tá? Então, potência é energia pelo tempo. E aí, gente, ele é uma característica da fonte de calor, tá? Então, a fonte de calor tem uma certa potência. E aí, a potência é a energia pelo tempo. Tudo bem? Muito bem. E que energia que eu vou colocar aqui? Vai depender do exercício.
Se o exercício, se o corpo, por exemplo, imagina a chama de um fogão. Você colocou lá na chama de um fogão, né? Você colocou lá uma panela com água para aquecer, tá certo? Então, a fonte térmica, que é a chama do fogão, ela vai fornecer uma certa potência constante, tá? Essa é a característica da fonte de calor, é a potência. Muito bem, e vai acontecer o que com a água? Vai aquecer. Se vai aquecer, a energia que você vai colocar aqui é a energia do aquecimento, né? Variação de temperatura, mc delta θ. Tudo bem? Agora, pode acontecer de a água já estar a 100 graus Celsius e você fornecer calor para ela através da chama e ela começar a vaporizar. No que ela começa a vaporizar, ela começa a mudar de estado. Aí a energia que você vai colocar aqui é a energia da mudança de estado, M vezes L. A gente ainda vai rever isso aqui na próxima revisãozinha que eu vou fazer para vocês, tá? Mas eu já quis colocar aqui para ficar completo. Então, ó, o que eu ponho no lugar da energia? Depende do exercício. Se o corpinho tiver variação de temperatura, eu ponho mc delta θ. Se o corpinho estiver mudando de estado, eu ponho m vezes L. Agora, pode acontecer do tempo que ele te deu, delta tzinho aqui é o tempo que ele te deu foi para aquecer e mudar de estado. E aí eu ponho o que aqui em cima? A soma mc delta t mais ml. Tá? Então, o que eu ponho no lugar da energia? Depende. Pode ser só mc delta θ, se tiver variação de temperatura. Pode ser só m vezes L, se tiver mudança de estado. Ou pode ser a soma, se você tiver variação de temperatura seguida de mudança de estado. Tá? Então, delta tzinho é intervalo de tempo. E P é a potência. Delta θ é a variação de temperatura. Tá? Unidade de potência. No sistema internacional, potência em watt. O que é watt? É joule por segundo, tá? Então, se a potência está em watt, a energia tem que estar em joule e o tempo em segundo, tá? Pode acontecer, né, da energia estar em caloria. E como é que faz para converter para joule? Né? Lembra que uma caloria é aproximadamente 4 joules. Pode acontecer também de você querer calcular essa potência em calorias por segundo, não tem problema nenhum, tá? E aí, tem uma conversão de energia que é legal você já ir memorizando, que a gente vai usar isso nos exercícios de calorimetria e nos exercícios de elétrica. 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá? Isso aqui é uma unidade de energia. Quilowatt-hora é energia, joule é energia. Qual é a relação entre elas? 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Beleza, gente? Tranquilinho? Já já eu volto com vocês com mais uma revisãozinha ainda de calorimetria. Valeu?